E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre estratégias de marketing que eu acredito que são essenciais para todo mundo que quer tanto se desenvolver, aprender mais, né, quanto implementar nas suas empresas aí em 2025. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu vou deixar aqui no canal, onde eu vou falar sobre as principais e as melhores estratégias de marketing digital que eu aprendi ao longo desses últimos 16 anos trabalhando com marketing digital. Então, seja prestando serviços ou trabalhando em diversas empresas que eu já passei, eu vou fazer um compilado aqui do que eu acredito que é o melhor do conteúdo de marketing digital, pensando na divulgação tanto de empresas quanto de infoprodutos, diversos tipos de negócio, e vou falar na parte que eu acredito que é mais interessante, que são as estratégias, porque você falar da parte tática, né, que é executar as tarefas ali, o tráfego, a redação e tudo mais, é super importante, mas eu acredito que falta muito no mercado as pessoas entenderem de uma forma mais estratégica como que funciona o marketing utilizando de canais digitais. Então, esse é o primeiro vídeo do canal. Se você quiser acompanhar todos os vídeos, né, já se inscreva no canal. E também eu vou deixar a nossa news para você receber todas as informações e novidades do conteúdo. Você pode acessar o link que vai ficar na descrição para se cadastrar lá no site cristianocrei.com e ficar por dentro de tudo que vai acontecer aí no ano de 2025. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre diversas estratégias de marketing digital, mas eu vou começar falando especificamente de outbound. O que que é outbound, né? É basicamente a prospecção ativa. Só que hoje é importante e é possível a gente utilizar dessa estratégia, principalmente quando a gente fala de negócios de empresa para empresa, ou seja, o B2B. O outbound é uma das formas mais efetivas da gente poder vender para empresas, porque você consegue dar um tiro certeiro, né? Você consegue, através dessas estratégias de outbound, chegar em pessoas que decidem dentro de outras empresas. E fazendo isso, você consegue chegar mais próximo de uma possível venda. Então, falando especificamente, né, qual que é a diferença entre outbound e inbound, né, que são os principais termos aí que se usa? O outbound é quando você vai ativamente atrás de um possível cliente, né, de um prospect, e você, de alguma forma, vai disparar uma mensagem, vai interromper essa pessoa de alguma forma. Já no inbound, você cria conteúdo, seja através de conteúdos no YouTube, materiais ricos para a pessoa baixar, criar conteúdo para chamar a atenção das pessoas. E no caso do inbound, a pessoa que vai atrás do conteúdo. No caso do outbound, é a prospecção ativa, ou seja, nós vamos atrás do nosso cliente. Então, o principal livro que existe no mercado sobre outbound é o livro Receita Previsível. Já li ele há uns 2 anos atrás e a gente implementou essas estratégias, seja para nós, né, para a nossa empresa de serviços, quanto para alguns dos nossos clientes. E a gente, nesses últimos 2 anos, a gente testou muita coisa com base nos nossos testes e nos resultados que a gente teve. Então, eu vou passar alguma das percepções que eu tive. Então, o primeiro ponto é assim: o outbound ainda funciona? Com certeza, funciona muito, principalmente, como eu já repeti no início do vídeo, para vendas para empresas. Por que dessa forma? Porque você consegue, através de características das pessoas, ativamente encontrar um decisor que pode ser um comprador do seu produto ou serviço que você vai vender para uma outra empresa. Já se você vai vender um produto de massa, produtos mais baratos, na minha visão, o outbound não se encaixa muito, a menos que esse produto tenha uma recorrência muito alta. Então, assim, o outbound funciona? Com certeza funciona, funciona muito, só que você tende a utilizar outbound quando o ticket médio é mais alto, ou então quando você tem uma recorrência muito grande de compras, que é a pessoa comprar várias vezes e gastar muito através dessa prospecção ativa.
Por que disso, né? Porque a prospecção ativa, de certa forma, por mais que a gente use de ferramentas digitais, e-mail, WhatsApp, ligações e CRM, enfim, a gente consegue disparar essas informações, esses recados de forma digital, só que sempre vai ter alguém por trás fazendo, criando as listas, fazendo coisas de forma manual. Ou seja, é um método que não é tão fácil escalar. Você vai levar um tempo até conseguir fazer, criar um processo e efetivar várias vendas, né? Então, beleza. O que eu acredito que é o primeiro ponto aqui para a gente conseguir fazer um trabalho de outbound eficaz, né, que resolve. Basicamente é definir o cliente ideal. Então, aqui, na minha opinião, é onde é que a maior parte das empresas erram ou que está a maior parte dos problemas, né? Porque quando você quer vender para todo mundo, quando você cria conteúdos, de certa forma, esse conteúdo fica disperso na internet, beleza? E o conteúdo vai atrair as pessoas. Isso é uma forma. Já no outbound, se você não define muito bem quem é o seu cliente ideal, não vai funcionar, porque você vai perder muito tempo conversando e prospectando pessoas que não têm o perfil de compra. Então, assim, como definir o perfil ideal do cliente, né? Basicamente, eu mapeio aqui duas formas. Uma é você que já tem clientes, né? Então, você vai pegar quem são os seus principais clientes e mapear isso, né? Ah, qual que é o tamanho da empresa? Qual que é o KNAI que essa empresa se enquadra? Qual que é o faturamento da empresa? Quantos funcionários essa empresa tem? Quem que são os decisores? Qual que é a faixa etária desses decisores? Como é que é a estrutura organizacional da empresa? Tem um presidente, diretoria? Ou então, no caso, é uma empresa mais nova que só tem, que tem menos pessoas? Então, isso você precisa mapear e com base nas informações que você já tem, você vai criar essas especificações do seu cliente ideal. Beleza? Essa é uma forma. A outra forma é quem ainda não possui nenhum tipo de cliente. Então você vai ter que basicamente fazer testes. Você vai ter que definir um possível cliente ideal, vai fazer essa prospecção ativa por um tempo e vai validar. Pô, funcionou para esse público? As pessoas estão interagindo com as minhas mensagens, estão abrindo os e-mails, estão conversando comigo no LinkedIn, no WhatsApp, as ferramentas que você for usar estão funcionando e você vai mapear o resultado disso. Quantas mensagens você disparou, quantas pessoas abriram, quantas pessoas responderam, e a partir desses testes você consegue basicamente aos poucos encontrar o seu perfil ideal. Então, para quem já tem cliente, é muito mais fácil porque você vai pegar a sua base histórica e entender quem que é o principal cliente ali dentro da sua base. Para quem ainda não tem cliente, é um pouco mais difícil, mas você criando esse processo e validando e tudo mais, você consegue fazer. Beleza, então, como é que funciona uma equipe de prospecção ativa? Basicamente, no livro ali do Aaron Ross, ele defende, né, principalmente porque o método que ele criou funciona e foi implementado para grandes empresas, né? Ele defende que, da mesma forma como era feito lá na Revolução Industrial, que o Ford revolucionou a indústria automobilística, organizando os processos produtivos de um carro e separando esse carro e criando esteiras, né? Aqui também o Aaron Ross segue a mesma estratégia, só que aí na questão de serviços. Então, qual que é a ideia? Basicamente, você separando as etapas do processo, esse processo fica mais eficiente. Ou seja, você precisa de alguém para criar as listas de prospecção, você precisa de alguém para prospectar ativamente e fazer o primeiro contato, e você precisa de alguém para fechar um negócio. Pensando que essas vendas são mais complexas, precisa alguém que é mais comercial, alguém que é mais comunicativo, que vai conseguir ter uma visão mais 360 do negócio e vai conseguir negociar com esse cliente. Então, segundo os conceitos do livro e as coisas que a gente já implementou, geralmente funciona melhor quando você tem essas características dessas pessoas. Você pode começar, digamos, com uma pessoa fazendo mais de uma atividade? Pode. Mas o ideal para que esse mecanismo seja mais eficiente seria separar
essas etapas. Então, você vai ter alguém para construir as listas, você vai ter alguém para prospectar, né, que é o SDR ou o BDR, são nomes sinônimos, né? Então, basicamente assim, qual que é a diferença? O SDR geralmente ele trabalha com as listas que você já possui, ou seja, são clientes que ele vai prospectar, mas você já tem uma certa informação. E o BDR, digamos assim, seria alguém que conseguiria prospectar de forma ativa, né, e educar esse potencial cliente e conseguir reverter as objeções. Ou seja, o SDR, teoricamente, ele trabalha com os leads que já conhecem a tua empresa, que de alguma forma se comunicaram com a tua empresa. Já o BDR é um trabalho um pouco mais difícil, porque ele precisa ligar, telefonar, prospectar por WhatsApp, e ele sempre vai ter que superar as objeções. Então, é um trabalho mais de negociação, né? Alguém mais experiente geralmente funciona melhor. E vai ter a função do executivo de vendas. Em alguns casos, as pessoas chamam de closer, né? O cara que fecha o negócio. Ou então, um executivo de venda. Que, na minha visão também, para esse negócio dar certo, além de criar uma boa lista, entender o perfil ideal do cliente, fazer esse contato ativo e ter essa consistência para comunicar, você precisa ter um bom executivo de vendas, que é o cara que vai negociar, vai superar as objeções, que vai conversar com o cliente para conseguir negociar ali, porque qual que é a diferença, né? No inbound, como a pessoa está indo atrás de você, é mais fácil de fechar negócio, porque a pessoa está no momento certo de negociar. Já no outbound, você precisa superar essa objeção que às vezes muitas pessoas vão dizer que hoje eu não quero, essa semana, me liga na semana que vem, me liga no mês que vem. Então você vai ter que superar essas principais objeções, né, que as pessoas sempre vão tentar não te atender. E aí esse vendedor precisa ser super experiente para conseguir contornar, seja o não comparecimento nas reuniões, seja o dono da empresa colocar algum atendimento para barrar a conversa com esse dono dessa empresa. Então a pessoa tem que de fato ali vender e não só fechar uma venda, né? Beleza. E aí, pensando aqui no outbound, quais são os principais canais de comunicação, né? Eu vou me guiando aqui, mas pode ser que eu lembre de coisas extras e vou conversando com vocês. Basicamente assim, canais de comunicação. Quais são os principais canais de comunicação do outbound? A gente basicamente testa, né, o telefone, e-mail, WhatsApp, o LinkedIn e a mídia social. Qual que é o que mais funciona no Brasil atualmente? Geralmente é o WhatsApp. Por quê? Porque ele tem uma taxa de abertura muito alta. Só que é difícil conseguir o telefone particular das pessoas. Imagina que você quer conversar com o dono de uma empresa e esses dados muitas vezes não vão estar disponíveis na internet. Então, o que é mais fácil de conseguir? É o telefone da empresa, porque geralmente se você pesquisar o CNPJ da empresa na internet, vai aparecer algum telefone lá. E você pode começar essa busca. O e-mail, que também fazendo buscas pelo CNPJ é possível você encontrar um e-mail, e existem várias ferramentas também que depois eu vou mostrar pensando em descobrir esses e-mails, né? O WhatsApp, como eu já falei, o LinkedIn funciona muito bem para empresas médias para grandes, né? Para pequenas empresas é um pouco mais difícil, porque muitas vezes as pessoas ainda não se cadastraram no LinkedIn, né? Não é tão interessante para essas pessoas, enfim, não tem esse perfil da mídia social. E depois que você tem o nome da pessoa, né? Também é legal investigar a pessoa nas mídias sociais, o famoso stalker, né? Você vai descobrir coisas muitas vezes sobre a família da pessoa, a cidade que a pessoa mora, o time que a pessoa torce, algum evento de negócio que a pessoa foi nos últimos meses. Então você, a partir dessas informações sociais, você consegue ter uma abordagem mais personalizada. E uma das coisas que também funciona muito é o rapport, né? É conversar sobre alguma coisa que você
tem o conhecimento que do outro lado, né, essa pessoa que você está prospectando também tem interesse, e isso aproxima a relação, fica mais fácil de conversar. Então, esses são os principais canais de comunicação. Qual que é o que mais funciona? Como eu falei, é o WhatsApp, porém os mais utilizados aqui vão ser, né, primeiro o e-mail, porque é mais fácil de conseguir, e segundo o LinkedIn, porque existem ferramentas muito fáceis, você pesquisa o nome da pessoa no LinkedIn já vai aparecer, beleza. Os outros são complementares. Por que são complementares? Telefone, muitas vezes a pessoa não vai te atender, ou se ela te atender e ela não souber que você vai ligar, ela pode te atender de uma forma meio mal educada. E o WhatsApp também pode se tornar um pouco intrusivo. Então, você tem que usar todos esses meios, esses canais de comunicação na sua estratégia? Sim, você pode usar, mas imagine que a prospecção por e-mail é um negócio mais tranquilo, geralmente tem dependendo da abordagem que você fizer, se for altamente personalizado, vai funcionar legal, tem altas taxas de abertura, porque vai ser personalizado cada e-mail, né? E você vai ter pelo menos uma resposta ali inicial para começar uma conversa, beleza? Então, pensando aqui, quais são os principais processos, né, para montar uma estruturação de outbound? Então, primeiro, a gente precisa montar as listas qualificadas, que aqui existem várias formas de conseguir listas qualificadas, né? Seja pesquisando listas na internet, através do Google Meu Negócio, através de algumas ferramentas que depois eu vou mostrar. Você precisa ativar essas listas, ou seja, você precisa entrar em contato com as pessoas dessa lista que você montou. Você vai fazer um agendamento de reunião para uma possível apresentação. Obviamente aqui a gente está falando de vendas complexas, né? Então não vai ser assim, você deseja, no primeiro contato, você deseja comprar o meu produto? Não é assim que funciona. Você vai precisar agendar uma conversa e a partir dessa primeira conversa, onde se você vai tentar quebrar o gelo e conseguir uma certa relação com essa pessoa, com essa empresa, aí a partir dali você vai montar uma proposta. Então, depois da reunião inicial, vem para a reunião de proposta. Nessa reunião de proposta, geralmente o jeito que a gente faz, a gente vai validar se aquilo que a gente está ofertando resolve o problema do cliente e, por último, a gente vai apresentar o preço, né? Então, basicamente assim, se aquilo que você está apresentando para o cliente não resolve um problema, uma necessidade que ele tem, nem vai adiantar você fazer um orçamento porque ele não vai querer comprar naquele momento. Então, por isso que tem essas etapas de conversa, agendamento da primeira reunião, a apresentar essa primeira proposta e depois o processo de fechamento, que seria montar o contrato, mandar para assinatura, depois de assinado o contrato, aí a gente faz o onboarding com o cliente novo. Então, esses são os principais processos, né? Só repetindo aqui, quais são os principais processos de abordagem aí no dia a dia de outbound? É a montagem de listas qualificadas, a ativação dessas listas, o agendamento de reuniões de apresentação, a reunião de apresentação dessa proposta, depois a gente vai para um processo de fechamento de vendas, assinatura de contrato, e depois que o cliente assinou o contrato, faz um onboarding com o cliente para que ele se sinta valorizado, principalmente no início dessa relação, é importante ter um contato mais próximo. Então, feito isso, geralmente dá muito certo aí esse processo de prospecção. E ainda aqui mais por uma percepção minha, né? Qual que é a ideia aqui? A minha visão sobre outbound. O outbound funciona muito se você, primeiro, entende quem que é o perfil ideal de cliente. Sem isso é muito difícil funcionar. E depois você tem um processo bem definido e uma cadência, uma organização e uma execução com propósito, uma execução que você vai ter continuidade nessa execução. O que eu quero dizer com isso? Se você prospectar pequenas empresas sem muita informação ou sem uma definição ideal do cliente, é muito mais difícil gerar resultado.
Já se são empresas um pouco maiores, mais estruturadas, onde você tem informação do seu cliente, você consegue saber quem são os decisores, você consegue ter mais pontos de contato, geralmente funciona um pouco melhor o outbound. Beleza, e no caso de grandes corporações, daí eu já acho que a estratégia não seria outbound, seria o ABM, que seria o Account Based Marketing, que é parecido com o outbound, só que é uma estratégia que tem mais etapas, você precisa mapear não só o decisor, que é quem assina lá o contrato, assina o cheque, mas também você precisa conversar com várias pessoas que participam na empresa, porque muitas vezes é elas que executam o trabalho lá na ponta e elas vão ter opinião para decidir também sobre o produto ou serviço que você está vendendo. Então, assim, outbound funciona em 2025? Com certeza, principalmente se você está querendo prospectar o mid-marketing. O que é o mid-marketing? É as empresas que têm ali mais de 100 funcionários e menos de 1.000 funcionários. Basicamente isso, né? Então, isso que a gente testou tanto para nós quanto para diversos clientes e basicamente essa a minha visão. Se você quer atingir esse, pensando que existe uma pirâmide, né? Tem milhões de pessoas que são MEI, daí depois mais algumas centenas de milhares que são micro e pequenas empresas, e depois vai crescendo essa pirâmide, digamos assim. Se você quer atingir o meio da pirâmide, o outbound ainda funciona muito bem, e obviamente você tem que organizar os processos, ter pessoas boas em cada uma dessas etapas, ter um bom discurso, uma boa oferta, e aí funciona super bem, beleza? E aí, para gerar resultados, né? Como fazer para gerar resultados com outbound? Basicamente, você precisa ter uma comunicação específica, né? Para saber quem que é teu cliente, criar uma oferta específica e comunicar isso com a pessoa certa. Você precisa entender quais são os problemas e as necessidades desse cliente e ofertar isso de uma forma legal, né? Empacotar uma oferta bacana para resolver aquela dor. E também você precisa testar estruturas de comunicação. Ou seja, a gente nunca vai saber qual que é a cadência ideal do funcionamento do outbound. Ou seja, por exemplo, vou prospectar uma base de 1.000 empresas. Beleza. Na segunda-feira eu vou disparar um e-mail, na terça-feira eu vou acionar essa base no LinkedIn, na terça-feira eu vou... Desculpa, na quarta-feira pode ser que eu mande um novo e-mail, para as pessoas que abriram esse e-mail, eu vou tentar ligar ou mandar um WhatsApp. Então, você vai fazer uma cadência e testar essa cadência com base naquilo, com base numa estratégia, né, que você vai montar. Porém, conforme você vai tendo dados de abertura de e-mail, abertura de conversas e fechamento de negócios, você pode melhorar a sua estratégia, a sua comunicação e melhorar esses indicadores, seja de abertura de e-mail, seja de taxa de resposta, seja de fechamento de vendas. Então, toda essa estratégia tem que ser baseada em números e você tem que ter uma frequência e fazer isso com consistência, senão não vai gerar resultado. Não adianta fazer outbound um dia da semana e depois parar. Então você tem que fazer todo dia com uma frequência bacana, uma frequência diária, digamos assim, e que conforme os dias vão passando, você vai ativando mais e mais público e vai gerando como se fosse o efeito de bola de neve, né? Você pode ter conversado com alguém há um mês atrás e essa pessoa volta a conversar contigo hoje, ou 2 meses, 6 meses, porque para vender para empresas, geralmente o ciclo de venda é um pouco maior, né? Então pode ser até um ano, sei lá. Beleza? Então, novamente, para gerar resultados no outbound, você tem que ter consistência e tem que criar uma comunicação eficaz, validando com o seu público, seu ICP, né, que é o perfil ideal de cliente. Com base nos dados que você adquirir, você vai testar novamente e vai sempre tentar melhorar as taxas de abertura de e-mail, as taxas de resposta ali para agendamento de reunião e também testar a parte de fechamento de vendas. Perfeito. E aí, quais são as ferramentas que a gente usa para trabalhar a prospecção ativa?
Eu trouxe aqui uma lista de diversas ferramentas que a gente já usou, ou pelo menos fez algum tipo de orçamento, contato comercial, né? Então, Econodata é uma ferramenta que você vai conseguir montar listas de bases de empresa. O Snove é uma ferramenta que a gente usou há 1 ano e meio, 2 anos atrás, por alguns meses, e é uma ferramenta muito legal, só que geralmente ela, como os dados dela são com base no LinkedIn, geralmente funciona mais para empresas um pouco maiores. A Nelway também é uma empresa muito conhecida, né, de contatos, base de dados, informações junto com o Serasa e tudo mais. Só que aí também acredito que funciona melhor para grandes empresas. O LinkedIn Sales Navigator também é uma ferramenta que pode ser bem utilizada nessa prospecção. Tem o primeiro mês grátis e tudo mais. Opt-in Monster. Essa ferramenta faz diversas automações de mensagens. A gente testou e é super bacana, seja para LinkedIn, para e-mail, é bacana testar. E-mail Hunter, aqui é uma ferramenta que você consegue instalar no seu navegador e conseguir, digamos assim, captar e-mails que estão abertos no LinkedIn ou nos sites das empresas. Então, vale a pena testar essa ferramenta. Em Textify, a gente já contratou e validamos também. É parecida com Econodata, né? Você consegue, através de filtros ali, montar bases de prospecção. O Apollo também é muito conhecido no Brasil, é parecido com o Intextify. Essas três ferramentas, o Reeve, Meettime e Hamper, são ferramentas que você consegue fazer o que eu comentei antes, que é essa cadência, né? Você consegue organizar os contatos de e-mail, WhatsApp, ligação, os contatos sociais, organizar isso numa cadência para que você consiga entender quantos pontos de contato você teve com o cliente antes de ter uma resposta, para que você consiga organizar essa cadência e fazer com que a sua prospecção seja mais efetiva. Então, essas três ferramentas que eu conheço para fazer isso, e todas elas são boas, tá? Aí vai de caso para caso. E já, beleza, aí aqui a gente falou muito sobre as ferramentas de prospecção, que são as ferramentas mais para montar a base e ou então pegar informações para conseguir entrar em contato com as pessoas. Depois dessas ferramentas, você sempre vai ter que usar um CRM. Obviamente, você pode começar com uma planilha no Google Docs? Pode. Só que a gente sugere sempre utilizar um CRM porque você consegue muitas vezes automatizar alguns processos, como disparar algum tipo de e-mail, quando a pessoa abrir o e-mail, você receber um aviso. Então, é muito melhor você automatizar isso dentro de um CRM. E os CRMs que a gente recomenda aí são o Agendor, a HubSpot, que tem também as funções ali gratuitas, né? O CRM de vendas é gratuito. O RD Station também tem o CRM de vendas. E a ferramenta Como, que também é uma ferramenta muito utilizada. A gente usa bastante, que é mais para um CRM de vendas com foco assim, em mensageria, que seria WhatsApp, Messenger, ferramenta de DM no Instagram, né? Então é uma ferramenta mais com foco em conversas. O que hoje em dia aqui no Brasil, né, 99,9% das pessoas têm WhatsApp, então é uma ferramenta que você consegue fazer automações no WhatsApp e te ajuda muito. E beleza, galera. Basicamente, na questão de ferramentas, processos e uma estrutura de outbound, acredito que eu passei os principais pontos aqui que eu acredito que, com base na nossa experiência, eu consigo, digamos, informar vocês com base naquilo que a gente já testou. Então, assim, não adianta só ler o livro do Receita Previsível, você precisa implementar e ter uma frequência e uma convivência com isso aqui no dia a dia para conseguir gerar resultado. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo sobre Outbound, a gente colocou o link para se cadastrar no nosso site e receber novas informações no e-mail e sobre avisos de novos conteúdos. Você tem o link na descrição do vídeo.
E também, se você curtiu esse tipo de conteúdo, a gente vai criar pelo menos uma vez por semana aí conteúdos a respeito de marketing, e-commerce e growth. Então, já se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beleza? Valeu!